Temos um Deus maravilhoso. Não tem inimigo tão grande que possa vencê-lo. Amém? Está comigo aí? Diga assim: não tem inimigo tão grande que possa vencê-lo. Aleluia. Eu quero meditar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Acompanhe comigo aí na palavra de Deus que vai ser exposta para você aqui nas telas. Versículo 11 diz assim: logo depois do que Jesus estava vindo de Cafarnaum. Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus, porque nessa cidade nós pregamos tantos milagres, porque Jesus fez tantos milagres, nós falamos de tantos milagres sobre essa cidade, porque Jesus fez muitos milagres ali. Na porta da cidade de Cafarnaum, no que restou da cidade lá em Israel, tem uma placa. Essa cidade ela é administrada por uma linha franciscana, e tem uma placa escrita assim: Cafarnaum, a cidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava em Cafarnaum. Esse logo depois é porque ele sai de Cafarnaum num movimento de alegria. Ele tinha curado o servo daquele centurião, sem tocá-lo, sem estar perto dele. Ele cura o servo que estava lá na casa dele, através da fé do centurião. Quantos lembram dessa história? Eu já preguei sobre isso. Ele tinha curado maravilhosamente. Jesus estava no ápice naquela cidade, no seu ápice ministerial. Aquela cidade amava Jesus. Aquela cidade acreditava que Jesus era o Filho de Deus, a grande maioria. Muitos naquela cidade de Cafarnaum estavam tão alegres. E a Bíblia diz que Jesus agora sai de Cafarnaum e ele está a caminho, provavelmente, alguns dizem que era de Jerusalém, eu não sei, mas ele está a caminho de outra cidade, até que ele passa numa cidade chamada Naim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Está comigo aí? E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Eles estavam tristes ou alegres? Alegres, diga comigo, alegres. Aqui é a multidão da celebração, da alegria. Eles estão vindo de milagres. Eles estão vendo o que Jesus acabou de fazer. Eles estão maravilhados com o que Jesus fez. Eles estão seguindo Jesus ali, porque ele tinha feito tantas maravilhas. Eles estão conectados com ele. Ninguém quer sair dele, ninguém quer largá-lo ali. Eles estão caminhando com Jesus. Uma grande multidão, não eram só os discípulos. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade Naim, estava saindo o enterro, o cortejo funeral. Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com... Está percebendo a cena? Um cortejo de alegria, um povo alegre, desesperado por Deus, um povo que tinha acabado de ver um milagre da cura do servo do centurião e outros que Jesus fazia e fez naquela cidade. Agora a multidão da alegria encontra com a multidão da tristeza. Essa multidão está vindo do outro lado. As pessoas não eram enterradas dentro da cidade. Até hoje não é assim, ainda que Israel hoje tem alguns cemitérios dentro das cidades, mas as pessoas eram enterradas fora da cidade. E eles estão a caminho, eles estão na estrada a caminho do cemitério, um cortejo. Porque essa mulher era uma viúva e agora ela perde, não foi o seu filho, mas o único filho. Não foi um filho. Então agora o cortejo da alegria encontra o cortejo da dor. E olha o que acontece. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar.
e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Eles diziam: Deus interveio em favor do seu povo. Aleluia! Que história maravilhosa. Sabe, a Bíblia ela descreve a morte como o último inimigo. Sabe, você pode não entender tão profundamente isso e nem precisa, mas você vai perceber que realmente a morte é uma inimiga. E aqui, Jesus está mostrando como que ele venceu e sempre vencerá a morte. Agora, a Bíblia ela está descrevendo a morte não apenas como um estágio natural. A morte também, biblicamente falando, ela é resultado de pecados na nossa vida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a morte, biblicamente, ela não é só natural. Ela existe a morte espiritual. Existe a morte da nossa eternidade. Sabe, a palavra de Deus, ela trata a morte de várias formas. Mas uma coisa está escrito, é que a morte é nossa inimiga. A morte é nossa inimiga. E agora essa viúva, voltando para a história, ela está enfrentando a dor da morte. Se a morte é a nossa inimiga, na vida dessa viúva, ela já tinha vencido 2 vezes. Porque ela tinha ficado viúva, ela tinha perdido o marido. Em 2015, a minha mãe ficou viúva, meu pai falece, minha mãe se torna viúva com 53 anos. Como foi difícil acompanhar uma viúva que perdeu seu marido ali, que tinha plena comunhão com seu marido e o perdeu, é uma coisa muito difícil. Ver a dor de uma viúva é algo muito sério. Muito sério. Essa mulher tinha ficado viúva, ela tinha perdido o marido, provavelmente há poucos anos, porque o filho era jovem. Aqui não diz a sua idade, mas a história aponta que esse filho tinha menos de 21 anos. Talvez 18, 15, 19, 12, era um jovem. Jesus disse: jovem, levante-se. Sabe de uma coisa? Se a morte, ela é uma inimiga na vida dessa mulher, foi muito difícil. Ela perde o seu marido, e agora ela perde não apenas um filho, mas ela perde o seu único filho. Ela tinha apenas ele. E mais, esse filho não era apenas também o único filho, porque naquela época não se tinha previdência, não se tinha benefícios para uma viúva. Quem cuidava da viúva era o filho mais velho, ele era o único. Então ela perde o seu sustentador, ela perde o seu mantenedor, ela perde a sua família, aquele filho era a sua vida. Porque um filho único de um casal já vai se tornando a vida deles. Agora daquela mulher era a única pessoa. Essa mulher está passando a maior dor da sua vida. A maior dor da sua vida. E esse sepultamento é o sepultamento da sua história. Talvez da sua continuidade de vida. Agora, eu quero trazer para você, nessa história, não é, algumas coisas a partir de agora, para você entender. Sabe, a boa notícia, para mim e para você, aliás, a ótima notícia, para mim e para você, é que nessa história, o Deus da vida entra em ação. Porque eu estou dizendo para mim e para você, porque para mim e para você é assim também. Quando Deus da vida entra em ação, tudo muda. Quando Deus entra em ação no nosso ciclo de morte, tudo muda, porque Ele é o Deus da vida, e esse Deus tem nome, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a boa notícia que eu quero trazer para você. É o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus que nós temos, é o mesmo Deus que vai agir na sua dor, naquilo que você precisa, na sua necessidade nessa manhã. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Deus que derrotou a morte, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura histórias, é o Deus que tira você de um ciclo de morte e te coloca no ciclo da vida. É um Deus que muda a nossa história. É Jesus Cristo. Esse Deus tem nome. Esse Deus tem nome, amém? E eu quero tirar dessa história alguns destaques, algumas características que eu quero trazer para o seu coração, para edificar a sua fé nessa manhã. A primeira delas está no versículo 11. Olha o que diz aí: logo depois Jesus foi numa cidade chamada Naim,
e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Gente, ele chega na porta da cidade. Ao se aproximar da cidade, ele está na estrada, gente. Ele está perto da cidade, mas não dentro dela. Estava saindo um cortejo do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. Primeira coisa que eu quero te dizer: Jesus nunca se atrasa. Jesus não se atrasa. Jesus não perde hora. Jesus não perde hora. Gente, vocês acham que é coincidência? Será que é coincidência? Pastor, não é coincidência. Gente, não é coincidência. Jesus acaba de curar um servo, e ele sabia que tinha uma agenda. E ele sai, uma agenda do céu na vida dele. E ele sai lá de Cafarnaum, e na estrada ele está encontrando um outro cortejo. Gente, é no minuto exato. Se Jesus tivesse parado no McDonald's com a sua equipe, para comer um McFish, ele tinha atrasado. Lá em Israel não tem queijo no sanduíche. Ontem eu contei isso para a turma. Que triste. Triste ou não, gente? E pior, não tem bacon também não. Piorou, né? Não sei o que é pior, o queijo ou o bacon, ou os dois juntos é muito pior. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele não se atrasa, ele chega, e ele está chegando na hora certa. Sabe, esses dois grupos estão se encontrando, e não foi sem querer, porque Jesus, ele chega no momento certo. Eu quero dizer para você, tem muitos encontros de Jesus com você na agenda dele. Na agenda de Jesus tinha um encontro dele com aquela mulher, mas na agenda de Jesus tem encontros poderosos com a sua vida, com a sua família, com a sua casa. Jesus não perde hora. Agora, sabe de uma coisa? Quem sabe hoje nós precisamos perguntar para Jesus: Senhor, qual é a sua agenda? Senhor, por favor, me coloque nela. Senhor, eu não quero atrasar, eu não quero adiantar, eu quero estar on time com o Senhor. Porque quando na agenda de Jesus nós o encontramos, algo poderoso acontece. Sabe, você está aqui nessa manhã, eu quero te dizer com convicção de fé, que você não veio aqui simplesmente sozinho. Isso fazia parte da agenda de Jesus para você. Sabe, Jesus, ele está aqui provando que ele não perde hora, que ele não perde hora. Ele está aqui dizendo, mostrando que ele é o Senhor, que o tempo é dele. Sabe, eu não sei você, mas eu quero olhar para Deus e dizer: Senhor, por favor, eu quero estar na sua agenda. Peça a Deus para você entrar na agenda dele. Sabe, peça a Deus para você ter essa sorte da viúva de Naim, essa sorte do servo do centurião, entre aspas, porque lá também em Cafarnaum, o servo do centurião estava na agenda de Jesus. Aleluia! Jesus sempre chega no momento certo, e ele vai chegar na hora certa. No dia que Jesus disser para você: olha, hoje eu vou trazer a resposta que você precisa, eu vou trazer a intervenção que você precisa, ele estará lá, ele não faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? O Deus que traz vida sempre chega no momento certo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se tem alguma história que precisa ser resolvida, eu não sei qual é o cortejo de ciclos de morte que você está enfrentando, mas eu quero dizer: Jesus vai intervir, ele vai chegar, ele não se atrasa, ele nunca se atrasa. Segunda coisa, está aqui no versículo 13. No versículo 13, nós percebemos aqui uma segunda parte dessa história. Versículo 13 diz assim: vendo-a, ou ao vê-la, algumas versões diz, vendo aquela mulher, vendo-a, ou ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Preste atenção, Jesus não apenas não perde hora, mas Jesus também nos vê no caminho, ele nos enxerga. E sabe qual é o grande desafio? Que às vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo. Você lembra a história de Natanael? Natanael está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, lá para o versículo 41, 42, lá no final de João. Natanael, ele está ali num lugar, e agora Filipe está tentando apresentar Jesus para ele. Filipe vira para Natanael e fala assim: ei, Natanael, chegou o Messias, o Cristo revelado está aqui. Jesus Cristo é o Messias.
E aí Natanael está incrédulo num primeiro momento, porque ele está achando que Jesus não o viu. Sabe, muitas pessoas precisam entender que por mais que elas achem que Jesus não a está vendo, Jesus já a viu. Jesus já te viu aqui nessa manhã. Jesus já viu os seus próximos dias. Jesus já viu suas próximas horas. Jesus já viu os seus próximos anos, as próximas décadas. Ele já está em 2040, ele já está em 2050. Jesus te vê. E aqui Filipe está diante de Natanael e está falando: ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo. Quem? Jesus. Mas de onde ele é? Natanael pergunta. E Filipe responde: de Nazaré. Empolgado, de Nazaré. Nazaré, uma cidade tão pobre, tão simples. Pode vir alguma coisa boa de lá? Essa é a resposta do incrédulo até então, Natanael. Mas a boa notícia é que agora a história muda. Agora chega Jesus. Jesus ele chega, isso está em João capítulo 1. Jesus ele chega e a Bíblia diz que no versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Gente, Jesus é mestre em fazer um negócio que quase ninguém consegue fazer. Eu acho que você não consegue, para mim é bem difícil, eu estou treinando isso. Você consegue elogiar alguém que está falando mal de você? Consegue ou não? Cadê os corajosos aí para falar essa provável verdade? Ninguém consegue? Então eu sou normal também, né? Você consegue falar bem de quem está falando mal de você? Nós temos que aprender isso com Jesus, gente. Jesus era o cara. Jesus, ele está falando bem do cara que estava falando mal dele. O cara estava falando: não é possível, ele não é Deus, de Nazaré. Estava falando mal da cidade natal dele, né? Estava falando, não cidade natal, mas da cidade assim, familiar dele. Estava falando mal dele, estava falando: não acredito nele, ele não é nada disso. Mas sabe o que Jesus fala? Jesus chega e entra em cena, e ele elogia aquele jovem. Ele fala assim: Natanael, eu vejo que você tem verdade no seu coração não é falso, não é maquiado, tem sinceridade aí dentro, mesmo você falando mal de mim, mas você está sendo sincero, tudo bem, Natanael. E outra coisa, você é um verdadeiro israelita. Ele está dizendo: olha, eu posso ter nascido em Nazaré, né? Eu sou um israelita meia boca, mas você é um israelita poderoso. Olha como que Jesus é, gente. Jesus está elogiando Natanael, mas aqui o grande ponto é que no versículo seguinte, olha o que acontece aí no versículo seguinte, versículo 47, Natanael vira e fala assim: ué, de onde você me conhece? Ué, peraí, quem tinha falado de mim para você? Ué, e Jesus respondeu: eu já tinha te visto, eu já o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aquela hora acabou tudo para ele. Sabe por quê? Ninguém pode rejeitar Jesus como Deus da sua vida depois que tem revelação do que Jesus fez por nós. Ninguém pode rejeitar Jesus na sua vida depois que tem revelação de que Ele já te viu. Ele já te viu há 2000 anos naquela cruz. Ele já te viu na eternidade. Jesus projetou tudo para mim e para você. Jesus te vê. Jesus vê a sua dor. Jesus enxerga o seu coração. Jesus te enxerga em qualquer lugar. O profeta Elias entrou dentro de uma caverna achando que Deus não o ia ver, e Deus o viu. Ele estava deprimido e Deus o viu. Ele estava opresso e Deus o viu. Deus viu o profeta no fundo da caverna. Deus te vê no lugar que você estiver. Até Agar Deus viu. Lá em Gênesis diz que aquela mulher Agar, mãe de Ismael, ela teve relações com Abraão para tentar um filho ali forçadamente, que não era o filho da promessa. E nasce Ismael. Esse problema está vivo até hoje. Não Ismael em si, mas o problema da forçação de barra de Abraão. Abraão tem relação com a escrava, com a serva Agar. E aí quando vem Isaac, o filho da promessa, Sara começa a ter problema com ela. Sara começa a ficar talvez enciumada. E de fato, Ismael não era o filho da promessa, mas era filho de Abraão. E ele foi rejeitado.
A rejeição é a causa de grandes feridas. Essa foi a maior da história. E até hoje tem uma ferida de milhares de anos não resolvida. Você sabe. Mas sabe de uma coisa? É impressionante que um dia Abraão manda ela embora. Aquela mulher foi humilhada, ela foi abandonada, ela foi, assim, de alguma forma, eu creio que isso não agradou a Deus, obviamente, mas de alguma forma, ela foi expulsa, rejeitada com seu filho, e ela foi perambulando pelo deserto com um menino pré-adolescente, ela está andando, e no meio do deserto, a palavra de Deus diz que ela tem um encontro com Deus, e ela diz: eu sei que o Senhor me vê, o Senhor não se esqueceu de mim. A palavra de Deus diz em Salmos: ainda que o meu pai e ainda que a minha mãe me abandonarem, o Senhor jamais me abandonará. Sabe por quê? Deus te vê. As pessoas podem não ver o que está acontecendo na sua vida, as pessoas podem não ver o que você está fazendo por elas, as pessoas podem não ver o que você tem feito por Deus, as pessoas podem não enxergar suas qualidades, as pessoas podem não enxergar as suas boas características, as pessoas podem não enxergar as dádivas de Deus através das suas mãos, mas Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê. Jesus viu. Amém? Terceira coisa, versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Diga comigo assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu. Jesus não apenas vê, mas Jesus tem uma atitude. Porque tem gente que vê, mas não se junta. Tem gente que tem misericórdia nos olhos, mas não nas mãos. Tem gente que tem compaixão superficial, que sente, mas não faz nada pelo que sente. Mas Jesus não é assim. Eu aprendo aqui com Jesus que Ele não apenas viu a mulher, mas Ele viu e Ele foi para perto dela, Ele se compadeceu da sua dor. Há uma diferença, que eu quero dizer, é que Jesus, Ele teve uma atitude. Jesus não apenas viu, mas Ele teve uma atitude, e foi uma atitude importante. Ele não apenas viu, mas Ele agiu. Sabe, a capacidade de padecer. O que é padecer? Padecer é a suportar junto, é aguentar junto, é estar junto na prática. Sabe, Jesus demonstrou isso no momento difícil dessa mulher. Jesus vai para cima dela, Ele tem misericórdia, porque Ele não tem prazer na sua dor, na minha dor, e não tinha prazer na dor dessa mulher. Jesus não está feliz de ver ela ter dor, não. Você percebe nas histórias que Jesus tinha tanta misericórdia como Ele teve também de outras pessoas, mas eu lembro da vida de Lázaro. Jesus, Ele chega e quando Ele entra em Betânia, aquela cidade que Jesus era também, assim como Cafarnaum ou até mais, Jesus era ali. Betânia era uma cidade que Jesus era tipo assim, era o feriado de Jesus. Betânia era o lugar que Jesus tinha prazer de estar, porque Ele tinha muitos amigos. Betânia é o lugar que Jesus gostava de comer churrasco de cordeiro. Betânia é esse lugar. Você vê lá na história de Lázaro que Jesus chega em Betânia e a primeira coisa que Jesus faz é compadecer. Ele vai na família, ele vai na casa de Marta e Maria que tinham perdido o irmão, e ele começa a chorar, porque Jesus não tem prazer na dor. Toda dor dessa vida tem a ver com o pecado. Eu não estou dizendo que toda dor é consequência de pecado. Eu estou dizendo que o que legitimou a existência da dor foi o pecado entrar na humanidade. Por favor, eu não disse que a dor é consequência do pecado, do nosso pecado. Então, Jesus, Ele vira para ela, no cortejo de morte do seu único filho, e Ele está dizendo assim: ei, não chore.
Agora parece estranho, porque imagina você chega num velório, tem uma viúva chorando, a viúva não está chorando a perda do marido, é pior, ela está chorando a perda do filho, e pior, o filho único, e agora você fala assim, ei, não chora. Vamos ver se vocês sabem, vamos lá, letra A, diga comigo, A. Ele não tem bom senso. Está certo ou errado? Sim ou não? Você consegue responder sim ou não? Segundo, ele não sabe nada sobre aconselhamento bíblico. Certo ou errado? Terceiro, dessa vez, Jesus era muito sábio, mas dessa vez faltou sabedoria nele. Certo ou errado? Você está aí? Então vai, agora acho que você vai acertar. Eu sei, Jesus era impulsivo. Aliás, ele chegou no templo e derrubou as barraquinhas dos camelôs gospel. Jesus era impulsivo, sim ou não? Claro que não. Agora a letra E, quem sabe essa está certa. Jesus está dizendo, não chore porque eu cheguei. Não chore mais, não chores mais porque a vida está diante da morte. Não chores mais porque o seu problema está resolvido com a minha pessoa. Amém? Sabe, mesmo Jesus, gente, sendo todo poderoso, Ele se compadece da minha dor, da sua dor, Ele se compadece das nossas dores, que até no contexto celestial podem ser aparentemente pequenas, mas para Deus não tem dor pequena se ela for grande para você, sabe, Deus, Ele é o todo poderoso, mas Ele se tornou humano, porque Ele se compadeceu com a nossa maior dor da nossa vida, que é o pecado, é a incredulidade, é a falta de Deus. Ele se torna homem, a Bíblia diz que Ele se fez carne, habitou entre nós. Por quê? Porque Ele se compadeceu com a nossa falha humanidade. Eu quero dizer para você, Jesus está com você. Levante as suas mãos, feche seus olhos por 30 segundos, diga assim, Jesus, feche os olhos, fala mesmo, fala, Jesus, o Senhor é comigo, o Deus Emanuel está presente, nos melhores momentos, e nos mais difíceis. Amém. Então Jesus não se atrasa, nunca se atrasa. Jesus, Ele vê, e Jesus tem uma atitude de compaixão. Amém? Quarto, acompanhe comigo. Jesus, Ele tem mais uma característica aqui impressionante. Pensa comigo, gente. Tem um cortejo de morte encontrando um cortejo de vida. Um cortejo de tristeza, de lágrimas, de choro, encontrando um cortejo de celebração. A cena deve ter sido tão incrível. Porque de um lado está vindo aquela multidão com Jesus, celebrando, contando as coisas que Jesus fez em Cafarnaum, comendo pão de queijo, pastel de queijo. Sim ou não? Não sei. Talvez não tinham inteligente ainda para inventar o pão de queijo. Mas eles estavam comendo alguma coisa, celebrando, estavam felizes do lado de cá. Aquela conversação alta, todo mundo conversando, porque ambientes de alegria às vezes estão mais barulhentos, sim ou não? Eles estão conversando, eles estão celebrando, Jesus andando, as crianças em volta dele. Do outro lado, um caixão sendo levado com um jovem. Uma mulher vestida de preto, chorando à beira do caixão. A morte me venceu. Mas chega Jesus. E no versículo 14, nós podemos ver Jesus chegando de uma maneira incrível. O versículo 14, ele mostra essa história de um jeito incrível. Ele fala assim, olha, acompanhe comigo o versículo 14, diz assim: Jesus se aproximou, ou aproximou-se, olha que loucura, e tocou no caixão. Diga comigo, tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Os que o carregavam pararam. Sabe o que Jesus estava falando? Ei, eu quero interromper o ciclo da dor. Eu quero interromper o ciclo da morte na sua história. Morreu o seu marido, agora é o seu filho, mas eu quero mudar esse ciclo de desgraça. Jesus é a graça que interrompe os ciclos de desgraça na nossa vida.
Eu não sei qual é o ciclo da desgraça na sua vida. Eu não sei qual é o ciclo, entre aspas, da morte. Mas Jesus chega com tudo. Ele está dizendo, olha, a mesma alegria que eu causei 2 dias atrás, porque essa viagem, gente, eu não falei aqui, mas Naim era mais ou menos 50 quilômetros. Nós passamos lá perto, estive agora em Israel, passamos lá perto. Naim era mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum, não é pertinho não. Naquela época andava substancialmente a pé, ainda mais quando eram multidões. Não tinha um camelinho para cada um não, e mesmo assim os camelos são bem devagar. Sabe, uma viagem de 2 a 3 dias. Jesus ele está vindo de uma viagem de pura alegria, de puro milagre, mas ele está dizendo para ela, ei, não chore, porque eu cheguei, mas ele está dizendo mais, ei, para esse negócio, ele põe a mão no caixão, e Jesus não podia pôr a mão no caixão como homem, porque ele era judeu, e judeu não toca em morto, por isso que eles param, ei, peraí, o cara tocou o caixão, mas Jesus estava dizendo, ei, vocês não entenderam, não é o Jesus homem que está tocando o caixão, mas é o Jesus Deus, porque o homem não pode romper o ciclo da morte, mas eu como Deus, eu rompo qualquer ciclo de morte, ele para, ele interrompe, olha só, aqui Jesus faz algo assim, não muito ético, não muito politicamente correto, nada politicamente correto, sabe, mas Jesus, ele está dizendo, quem não pode tocar a morte é vocês, eu posso, porque eu sou a vida, eu sou a vida, Jesus, ele pode fazer isso conosco, comigo, com você, essa morte aqui é óbvio que era morte física, era morte real, natural, mas muitas vezes na nossa vida a gente está carregando a morte, gente, é sério isso. Gente, é triste isso. Sabe, existem ciclos de dores da nossa vida não resolvidos. Às vezes é uma amargura, uma falta de perdão, uma mágoa do passado que você está carregando como um cortejo. É mágoa de um tio, de um vô, de um pai, é mágoa de um líder, é mágoa de alguém que fez alguma coisa que te chateou. Sai dessa mágoa, pede Jesus para interromper esse ciclo, porque ele está te levando para a cova, espiritualmente falando. Quase que eu falo besteira, ainda bem que a Dani está aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa mágoa, quando ela vira uma raiz de amargura, ela começa a avacalhar a sua história. Ela começa a atrapalhar o ciclo de vida que Deus queria ter já feito na sua história. E pior, a Bíblia diz que a raiz de amargura atrapalha a vida dos outros. Contamina pessoas. Em nome de Jesus, coloca Jesus no ciclo de amargura da sua história. Porque você vai viver um ciclo de alegria. Você vai viver um ciclo de perdão. Você vai viver um ciclo de leveza, porque a amargura pesa você mesmo. Você vai viver outro nível, o nível da graça, o nível celestial, o nível que Deus tem para a sua vida. Está comigo aí? Sabe qual é a dor da sua alma que você não está conseguindo mais suportar? Aquele caixão estava difícil demais para aquela mulher. Aquele ciclo de morte arrebentou com ela, porque ela já era viúva e agora perde sua casa, sua família, perdeu tudo. E talvez tinha gente falando mal dela ainda, porque naquela época tinha muito esse misticismo de achar que era consequência de um problema. Talvez tinha gente olhando para ela falando, essa mulher deve ter pecado oculto, essa mulher deve ter um rolo por aí, essa mulher deve ter maldade no coração, ela é bruxa, tem alguma coisa. É sério isso, porque na época, quando se tinha muita desgraça, se linkava a um problema não resolvido. Essa mulher estava sofrendo de todas as formas, mas Jesus chega e ele interrompe o ciclo da morte, o ciclo da dor. Qual é a dor que tem sido como um ciclo na sua vida? Talvez é uma dor na alma que você não consegue suportar, talvez uma tristeza difícil, uma depressão.
Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, claro, você pode fazer terapia, pode ir no psiquiatra, nada disso é errado, mas eu quero dizer para você, que em Cristo Jesus, você pode solucionar isso hoje. Você vai quebrar o ciclo. Eu conheço uma pessoa, e eu já contei isso algumas vezes, que agora está entendendo um pouquinho, um dia teve uma conversa, entendeu, mas é um grande empresário, e ele com 50 anos de idade, 48 anos de idade, ele vai para o sítio, ele escreve uma carta para a família, e ele suicida. E ele deixou essa carta, suicidou, ele tinha uma depressão oculta, que poucas pessoas sabiam, e etc. 24 anos depois, o seu filho mais velho, que inclusive assumiu a empresa dele, ele é encontrado morto em casa. Ele tirou sua própria vida. E ele deixou uma carta, assim como aconteceu com seu pai. 27 anos depois, a filha mais velha, de 3, deixa uma carta e tenta tirar sua própria vida, mas ela não conseguiu, para a glória de Jesus. E ela tentou 3 vezes. Sabe o que eu quero dizer? Eu não quero ir muito além daquilo que a Bíblia nos dá base, mas a gente não pode menosprezar a prática, a realidade das maldições hereditárias. Ciclos de morte, ciclos de doença, ciclos de dores. É um pai hipersensível, um filho hipersensível, e não quebra o ciclo da hipersensibilidade. É uma mãe deprimida, a avó era deprimida, a bisavó é deprimida, e o neto está com depressão. Nós temos que enxergar os ciclos de morte que o diabo tenta lacrar nas nossas histórias. Ciclos de avareza, ciclos de miséria, ciclos de dores que Deus nunca sorriu para elas. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho Jesus para tocar nos ciclos de dores da sua história e transformá-los em ciclos de poder, de alegria, de saúde, de vida. Amém? Qual é o ciclo de dor que talvez você precisa de libertação? Às vezes você precisa o ciclo da sua morte, vamos dizer, o ciclo de morte na sua vida, podem ser pecados de estimação, podem ser vícios, vícios de drogas, vícios e outros vícios e vícios e vícios. Será que tem um vício aí dentro que está difícil de vencer sozinho? Convide Jesus para entrar nesse ciclo de morte. Talvez é uma doença que alguém disse que é difícil, que não tem jeito, que é complicado. Talvez o ciclo de morte na sua vida tenha a ver com o seu casamento. Está ruim, pastor. Está cheio de BO. Está triste, pastor. Talvez é um ciclo de dívidas, de perdas financeiras, de devorador, de insucesso na área financeira. Qual é o ciclo de morte que você precisa que Jesus interrompa nessa manhã? Quantos ciclos de morte Jesus já interrompeu nas famílias dessa igreja? Quantos ciclos de morte Jesus já interrompeu na sua vida? Quantos ciclos de morte você conhece na vida de pessoas, talvez na sua família? Quantos ciclos de morte que nós sabemos que Jesus já interrompeu? São centenas, milhares, porque ninguém como Jesus é poderoso, é até prazeroso para Ele, é natural para Ele interromper esses ciclos. Ninguém tem ciclos de mortes na nossa vida que a gente não vai conseguir interromper com homens, vai precisar da intervenção de Deus. E o meu desejo para você nessa manhã comigo é dizer: Jesus, rompe esse ciclo de morte na minha vida. Rompe. Eu não aguento mais.
Qual é a morte, querido, que está aí batendo na sua porta? Qual é a perda que você está tentando vencer? A perda que vem contra a sua vida? Qual é o cortejo que está há dias, há meses, há anos sendo carregado ali nesse caixão? Qual é a área da sua vida então? Que Jesus precisa interromper um ciclo. Amém? Ele põe a mão na morte para gerar vida. Se é um ciclo de doença, Ele vai interromper e gerar cura. Se é um ciclo de escassez, Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não tem meia vida em Jesus, tem vida plena. Amém? Faz sentido para nós? Sabe, Ele toca em quem tem tristeza e depressão. A Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Se o diabo está falando que o seu nome é tristeza, ele vai ter que ver você sorrir. Ele toca na sua família, no seu casamento, é um projeto de Deus. Ele toca naquele que precisa de um milagre urgente. Só Jesus poderia interromper aquele desfile da morte. Só Jesus pode interromper o cortejo da morte. Só Jesus pode interromper o ciclo de desgraça que eventualmente tem batido a sua porta. Amém? Por último, Jesus se levou. Eu vou falar de novo, vai dar uma chance. Por último, é bom que eu tomo água. Deixa eu ver se esse A é sincero. É sincero. Vamos lá. Versículo 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Gente, Jesus disse para o jovem: levanta, cara, acabou. Eu estou interrompendo a morte e te dando vida. Você pensa, um cortejo de multidões de um lado, que não estava acostumada com, aliás, de cá, né? Multidão de um lado que não estava acostumada com isso, e uma multidão que tinha acabado de ver muita coisa parecida. Mas Jesus faz de novo. Ele agora está interrompendo um ciclo. Aquele menino levanta. Aquele menino está assim, de boa, conversando. Jesus traz a identidade de novo. Sabe por quê, gente? Ele tinha morrido há talvez 12 horas, 24 horas. Mas uma coisa é certa, toda a ressurreição que Jesus fez, Ele volta à vida lá no último minuto que ela foi perdida. Porque Lázaro levanta do túmulo. E a Bíblia diz que ele sai andando enfaixado, tirando a faixa da cabeça. Que loucura! Talita, ela levanta e ela come uma janta. Vamos jantar? Vamos. Porque Jesus, quando Ele rompe o ciclo de morte na sua vida, Ele restaura a sua identidade. Ele volta lá no ponto que você caiu. Lá no ponto da sua morte, Jesus fala: esse é o ponto natural, é vida na vida. Não pode ter gaps de morte, não pode ter buracos de morte. Faz sentido ou não? Por isso que para os médicos legistas, isso é difícil. Porque em tese, ele tinha que acordar meio 11, ficar lá, voltando a falar de novo, o que é isso? Tá parecendo mais um bêbado, mas Jesus tinha a plena vida. Ele acaba com as 24 horas de morte e Ele põe vida lá na vida. Por isso que Ele levanta. Ele está mais ou menos como no último dia que Ele perdeu a vida, como no último momento que Ele perdeu a saúde. Ele está naquele momento e Ele já levanta, e Ele começa a conversar. Ele tá animado, Ele está ativo. A gente não sabe o que Ele viu. Será que Ele enxergou o outro lado? Não sei, mas Ele está empolgado, sim ou não? Ele se levantou, sentou e começou a falar igual uma tagarela. Na minha Bíblia está escrito isso. Brincadeira. Mas Jesus entrega ele à sua mãe. Ele era jovem, talvez 16 anos, sabe? E agora diz: todos ficaram cheios de temor, louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. E agora eles diziam: Deus, vamos ler juntos essa parte? Vamos ler bem alto, vamos lá. Deus interveio em favor do seu. Vamos de novo, vamos lá? Deus interveio em favor do seu povo. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus é o Deus que intervém em nosso favor. Sabe o que acontece?
Deus tem prazer de fazer coisas grandes, não só na minha vida e na sua, mas no nosso meio. A coisa grande que Deus faz na sua esposa, reflete totalmente na sua vida, sim ou não? A coisa grande que Deus faz no seu marido, reflete na sua vida, sim ou não? Mas preste atenção, aqui Deus está indo além. A Bíblia está dizendo que aquele milagre foi tão poderoso, que Ele não só edificou e mudou a história da viúva de Naim, mas Ele mudou a história daquele povo, daquela cidade, daquela multidão, sabe, milagres, histórias de ciclos renovados, histórias de vida, vão acontecer mais frequentemente no nosso meio, porque Deus está, com certeza, intervindo na nossa história. Esse lugar é a intervenção de Deus na vida da Light. Deus tem intervenções poderosas no nosso meio. Esses 2 últimos meses, 2 curas de leucemia na nossa igreja. Coisas maravilhosas estão acontecendo. Estão acontecendo. É gente sendo abençoada, é gente sendo promovida, é gente resolvendo BOs na área financeira, é casamentos sendo restaurados, meu Deus! Porque Deus está intervindo aqui. Deus está intervindo no meio do seu povo, e essa alegria vai só aumentar, vai ser contagiante. Você pode celebrar porque Deus vai intervir na sua vida, mas quando Ele intervir na sua vida, é para abençoar também a nossa família, a sua família, o seu lar. Deus faz algo poderoso para atingir muitas pessoas. E as coisas de Deus são assim. Só uma das 3 ressurreições de Jesus, que Jesus fez, quer dizer, só uma das 3 ressurreições que Jesus operou, foi em sala fechada. E talvez é por isso mesmo que Deus fez 2 em lugares abertos, para que ninguém fale, não, Talita não tinha morrido não. Porque se alguém falou que ela não tinha morrido, agora não tinha o que falar. O menino está saindo do caixão. E se alguém também não acreditou nessa, vai ver Lázaro depois de 4 dias. Não tem como Deus não intervir na vida de alguém e não refletir na vida de quem está perto. Amém? Você está pronto para isso? Pronto mesmo? Jesus nunca se atrasa. Peça a Deus nessa manhã, para você estar na agenda de Deus. Se você estiver na agenda de Deus, sabe qual é o nosso problema, gente? É que às vezes a gente quer que Jesus entre na nossa agenda. Mas os céus estão dizendo, entra na agenda do meu filho. Entra na agenda de Jesus. É ao contrário, gente. Se tem um evangelho ruim, é quando ele está dizendo que Jesus vai fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer. Mas se tem um evangelho bíblico, um evangelho bom, é quando nós entendemos que Deus é bom, sempre bom, do jeito que Ele é bom. Fazendo ou não fazendo, Ele é bom. Sendo hoje, amanhã ou depois de amanhã, Ele é bom. Entra na agenda de Jesus. E na agenda de Jesus estava escrito para você estar aqui nessa manhã. Na agenda de Jesus já tem a sua semana. Se você falar, Jesus, por favor, eu quero entrar na sua agenda, eu não quero perder tempo, eu não quero perder propósitos. Deus, eu quero fazer parte. Deus, restaura a minha fé. Deus, reconecta-me contigo. Deus, eu tenho andado frio contigo, eu tenho andado esquisito com o Senhor, eu tenho andado um pouco apático, mas nessa manhã eu quero pedir, reaqueça o meu coração e a minha fé, porque eu quero estar na sua agenda. E mais, Jesus te vê. Está lembrando? Não tem como fugir. Jesus te vê. O profeta que tentou fugir, Jesus foi lá e viu. Jesus viu. 2 dias atrás, Jesus falou, nós temos que sair aqui de Cafarnaum, porque nós temos que cumprir uma agenda dos céus, e também porque eu estou vendo aquela mulher. Jesus viu a mulher, Jesus viu Natanael, Jesus viu você.
Jesus viu as suas dores, Jesus viu ciclos de dores que são legítimos na sua vida. Jesus viu, Jesus não está condenando você por um ciclo de dor, Jesus não está dizendo alguma coisa do tipo, você merece, não, ao contrário, Jesus está dizendo, olha, a minha graça te basta, a minha graça vai mudar a desgraça que aconteceu na sua vida, a minha graça é suficiente, porque Ele não só vê, mas Ele tem compaixão, Ele tem compadecimento. Jesus interrompe os nossos ciclos de morte, e Jesus intervém em histórias para impactar muitas histórias. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.